Meus caros amigos e amigas, boa noite. Estamos começando mais uma vez a nossa live no dia de hoje para responder perguntas que nós já recebemos algumas e vamos continuar recebendo outras de você, ok? Vamos começar rezando, né? Como eu sempre digo, né? Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, e responder esse tanto de perguntas que eu recebo é uma grande responsabilidade, né? Então nós temos que pedir a Deus a sua graça, a sua bênção, inspiração do Espírito Santo para responder de acordo com o que a igreja nos ensina. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós nesta noite o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito a cada um de nós, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Recomendando-nos a Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, à Virgem Maria, para que ela também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês que já estão entrando aí na nossa live. Estou vendo aqui Ana Maria, quem mais? Chegar aqui bem perto para poder ler. Simone, Maria da Paz, sejam bem-vindos. Né? Não consigo ler muito bem o nome das pessoas, mas um abraço a todos vocês. E vamos começar a nossa live, né? Respondendo já algumas perguntas que nós já temos aqui. Eu quero também dizer que nós temos um canal no YouTube, que é youtube.com/editora Cleofas, ok? youtube.com/editora Cleofas. Aí você pode assistir todas as lives, porque elas ficam aí no YouTube, pode assistir com calma, pode assistir depois, né? Você pode ver também outros vídeos que eu coloco, entrevistas e outros assuntos, ok? E pode compartilhar também com outras pessoas o link de cada assunto desse que você acha interessante passar para as pessoas, ok? Muito bem, temos aqui já perguntas da Lennox Stanley. Professor, podemos ter mais de um padre como orientador espiritual? Né? Sim, podemos. Né? Não sei se é necessário, mas nós podemos sim. Né? Agora, eu penso que o melhor seria ter um orientador só, porque aí o próprio orientador vai amadurecendo, né, as suas questões. A menos que você tenha, não sei, queira orientação em assuntos diferentes, que você possa ter encontrado dois, por exemplo, padres que possam ter, vamos dizer assim, conhecimento mais específico em cada assunto, ok? São algumas perguntas do YouTube. Essas perguntas que eu estou respondendo agora são do YouTube, tá? Por isso que eu já coloquei aí o site, né? Do youtube.com/editora Cleofas. Evita Bornato. Meu neto tem 9 anos. Ele questiona tudo o que eu falo. Ele fala que tudo que existe no mundo começou da bactéria, que foi se transformando até chegar no ser humano. Evita, sabe, entra na conversa dele. Diga para ele, sim, o mundo aconteceu por evolução. A igreja não nega a evolução. Né? Se foi uma ameba que foi evoluindo e chegou até o ser humano, não sei. Os cientistas vão dizer. Mas se foi, diga para ele, foi Deus quem conduziu tudo isso. Ok? A matéria por si mesma, isso que eu acho importante explicar para a criança, a matéria por si mesma, ela não tem condição de aperfeiçoar-se. Ok? Para que alguma coisa se aperfeiçoe, precisa ter uma programação genética. Por exemplo, quando você corta um galho de uma árvore, por que ela brota, nasce o brotinho de novo ali? Porque é uma programação genética
em cada célula da árvore, né, os chamados DNA, RNA. DNA é o ácido desoxirribonucleico, o RNA, o ribonucleico. Um programa, o outro executa. Isso tudo é ciência pura. Agora, quem é que montou isso? Quem é que fez isso? Tem que existir uma inteligência para fazer alguma coisa. Né? Explica para ele, olha, por exemplo, pega o celularzinho dele. Quem é que fez esse celular aqui? Foram pesquisadores, engenheiros eletrônicos, entendeu? Tudo que funciona, que tem que executa alguma coisa, foi programado. Quem é que programou uma árvore? Quem é que programou para a terra fazer nascer a planta? Sabe, então eu penso que com a criança tem que ir desdobrando isso. Pode ser que seu filho, já com 9 anos, tenha escutado de algum professor que Deus não existe e que tudo é obra do acaso. Aí você tem que explicar para ele o que é o acaso. O acaso é o encontro fortuito de dois acontecimentos que jamais vai conseguir gerar alguma coisa programada. Entende? Então é preciso ir desdobrando isso, mostrando para ele que a natureza é bonita demais para não ter um criador, não ter um engenheiro que está por trás. Né? Como diziam os filósofos, né? Não existe um relógio sem um relojoeiro. Ok? Não existe um relógio que funciona sem ter sido construído por um relojoeiro. Paulo Eustáquio Santos. Padre, peça a sua bênção. Paulo, eu não sou padre. Fui casado, né, 40 anos, tenho 5 filhos, tenho 12 netos, né, mas muita gente me chama de padre, eu já estou acostumado. Padre, gostaria de saber por que Deus permite tantas religiões e algumas até mais antigas do que o cristianismo. Sou cristão, mas não consigo frequentar a igreja. Ô Paulo, não é que Deus permita uma série de religiões, são os homens que inventam uma série de religiões. E Deus não tira a nossa liberdade. Deus deu a nós, veja bem, inteligência para você ter luz, pensar. Né? Vontade, liberdade para você decidir. E vontade para você permanecer naquilo que você decidiu. Mas Deus não tira a nossa liberdade. Ok? Agora, não é Deus que fundou a religião nem. Cristo veio ao mundo e fundou a Igreja Católica, a fé católica. E foi o único fundador de religião, veja bem, que disse que era Deus. E provou que era Deus. Ele disse, eu vou ressuscitar dos mortos, e ressuscitou. Ele andou sobre as águas, multiplicou pães, ressuscitou mortos, curou leprosos, curou paralíticos. Ele provou que ele era Deus. Deu ordem ao vento, deu ordem ao mar, deu ordem ao demônio. Ok? Fundou a religião e fundou a fé católica. E não mandou que ninguém fundasse outra religião. Ele disse para São Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha, no singular. Cristo não autorizou ninguém a fundar outras igrejas de outras religiões. Os homens é que fundam por conta própria. Bom, essa é a resposta à primeira parte da sua pergunta. Agora você fala que você não consegue frequentar a igreja. É porque você não conhece a igreja. Eu queria convidar você a ler um livro, por exemplo, que eu escrevi, que eu chamei de Por que Sou Católico? Para você conhecer um pouco a igreja. Você pegar, por exemplo, o catecismo da Igreja Católica e ler alguma coisa, por exemplo, o catecismo, para você conhecer um pouco do que é a igreja. Sabe, olha, aqui está, por que sou católico? Qual é a razão da nossa fé? Sabe, ninguém ama aquilo que não conhece. Você deve amar seus irmãos, sua esposa, não sei se tem, seu pai, só porque você conhece. Você só vai ter gosto de ir à igreja, participar da missa, participar do sacramento, trabalhar, se você conhecer a igreja. Ok? Eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu fazia meu doutorado em física no ITA, eu fui fazer teologia. Por quê? Porque eu senti também que não conhecia a igreja direito. Não conhecia a teologia, não conhecia direito. Eu tinha aquela formação básica da minha infância, mas quando eu fui estudar a história da igreja, até cheguei a me tornar professor de história da igreja no Instituto da Canção Nova. Hoje já escrevi muitos livros, porque fui estudar. Hoje eu amo a igreja com convicção. Então ninguém vai gostar da igreja, amar a igreja, sofrer com a igreja, trabalhar pela igreja, se não conhecer a igreja.
Então, o conselho que eu te dou é você começar a estudar o que é a igreja. Eu escrevi um livro, A Minha Igreja. Você quer conhecer o que é a igreja? Eu escrevi um livro exatamente para que as pessoas conheçam o que é a igreja. Né? A Minha Igreja. Jesus disse para Pedro, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Então aqui eu explico direitinho o que é a igreja. Cristo fundou a igreja, um pouco da história da igreja, igreja una, santa, católica, apostólica. Né? O que é um dogma, o que é a doutrina, por que Cristo fundou a igreja, qual é o papel da igreja, qual é a missão da igreja, qual é a identidade da igreja. Faça isso. Entende? É o conselho que eu deixo para você e para quem não conhece bem a igreja. Vera Lúcia Moreira, gostaria de saber sobre a técnica da microfisioterapia. Católico pode praticar ou seria medicina alternativa esotérica? Ô Vera Lúcia, eu não sei dizer para você, porque eu nunca aprofundei nessa questão da microfisioterapia. Eu sei que é uma fisioterapia refinada, né? E que eu penso que não tem nada de esotérico. Pelo menos eu nunca vi nenhuma referência a isso. Né? Não sei se há alguma conotação também ocultista, esotérica, mágica, a gente não deve frequentar. Mas se for pura técnica medicinal, reconhecida talvez pela medicina, não creio que haja problema. Agora, não sei dizer para você qual é a eficácia que tem no campo da terapia. Eu acho que aí você precisa conversar com quem é formado em fisioterapia, porque deve estar mais informado sobre isso, ok? Valdelene Pavan, queria saber se a Igreja Católica reconhece São Cipriano como santo. Opa, sem dúvida, São Cipriano de Cartago, né? Um grande santo da Igreja, foi mártir em Cartago. Agora, veja bem, criaram um São Cipriano mago, entende? Então as pessoas confundem um tal São Cipriano mago, que não é o São Cipriano que é mártir da Igreja, lá por volta do século III em Cartago, e o São Cipriano. O São Cipriano mago não tem nada a ver com a Igreja. É lenda, é magia que inventaram. Agora, o São Cipriano realmente é um santo da Igreja, não tem dúvida, está inclusive na liturgia da Igreja. Maria Moura, professor Aquino, a paz, meu querido, te admiro muito, você é uma pessoa muito sábia, porém, no batismo recebemos a dádiva de sermos sacerdote, profeta e rei. Não é responsável, assim como Bernardo Kister, de tirar o povo que sabe menos que o Senhor da ignorância? Penso que não falando a respeito e com amor, deve-se esclarecer certas heresias como o lado obscuro da TL. Vemos a CNBB envolvida com a política esquerdista e de forma a atacar os fiéis católicos. Não deveriam eles ficarem calados? Sim, pois se eles são nossos pais, então estão nos dividindo enquanto filhos da igreja. Uma pena. Penso que o senhor professor Amado é muito humilde, mas sem atacar a igreja pode nos esclarecer certas situações que às vezes para nós está bem clara, só para confirmar ou apagar em nós essas dúvidas que calam em nosso coração. Paz e bem, amado de Deus. Ô Maria Moura, quero dizer a você o seguinte, eu coloco nas minhas programas o que eu sinto de errado. Eu combato a teologia da libertação marxista, combato. Por quê? Porque o Papa Bento XVI combateu, João Paulo II combateu. Agora, veja, quando se trata de você atacar a CNBB ou atacar um bispo, aí a coisa é diferente. Por quê? Porque envolve a igreja. Então eu queria explicar o que guia o meu comportamento. Jesus, lá no Evangelho, São Mateus, capítulo 19, Jesus coloca o seguinte: se o teu irmão errar contra você, a correção fraterna, vai lá e conversa com teu irmão. Se ele não mudar, leva 2 testemunhas para conversar com ele. Se ele não se emendar, então leve-o à igreja. Se ele não ouvir a igreja, então o considere um pagão e um publicano. Ok? Bom, então vamos aplicar isso no caso da CNBB, dos bispos e padres, que a gente não gosta da posição deles, política, social, se é de esquerda, se é da direita. Então, assim, se você está errado, eu vou lá conversar com ele primeiro. Ok?
Ok? Ah, mas não adianta eu conversar, ele não vai me ouvir. Então leva 2, 3 testemunhas. Leva um grupo. Ah, ele não vai ouvir, não vai... Então é o seguinte, leve-o à igreja, ou seja, leve-o à autoridade que está acima dele. Acima dos bispos e da CNBB está o Papa. Está o núncio apostólico. Então há um canal hierárquico na igreja. Qual é o problema que eu vejo da gente em público ficar atacando, né, a igreja, o que está errado? Porque eu acho que isso aí causa um prejuízo para a igreja. Acaba causando uma divisão na igreja. Entende? Acaba não resolvendo o problema, não resolve o problema. E acaba causando divisão. Bom, é um ponto de vista meu. Não quero obrigar ninguém a seguir esse ponto de vista meu. É errado. Mas aí eu falo em termos de tese, eu não vou falar em termos de pessoas. Eu combato a teologia da libertação marxista pesadamente, todo mundo sabe disso. Né? Mas não vou colocar aqui não. Bom, Bernadette pergunta o seguinte, Bernadette Brzezinski. Os protestantes dizem que a Igreja Católica é mentirosa. Então, como podem acreditar que a Bíblia seja verdadeira? Mentirosa por quê? Pode haver pessoas da igreja que são mentirosas, filhos da igreja, mas a Igreja Católica é dogma de fé, que a igreja não mente quando ela ensina a doutrina. O magistério oficial da igreja ensina a doutrina. A igreja foi quem montou a Bíblia. Ok? Se a pessoa não acredita na igreja, não devia ler a Bíblia. Foi a igreja que não deixou, eu já falei aqui, entrar cerca de mais de 120 livros na Bíblia. Só de evangelho, a igreja retirou uns 80. Ok? Agora, ninguém ousou recolocar na Bíblia algum desses 100 e tantos livros que a igreja disse isso não é canônico, não é inspirado pelo Espírito Santo. Tá aí. Jucimeire Aparecida Almeida. Professor Felipe, o padre Dornelles, da comunidade Quíria, está difamando o Papa Francisco. Ele é um falso padre? Não, eu não diria que ele é um falso padre, Jucimeire, eu dizia que ele está errado. Eu acho que é falta de respeito difamar o Papa. Eu sei que tem gente chamando o Papa de herege, gente chamando o Papa de anticristo, pelo amor de Deus. Esse Papa foi eleito legitimamente. Quem conhece a história da igreja sabe que nunca, em nenhum dos 266 papas legítimos que a igreja teve, nunca foi acusado de anticristo, nunca foi acusado de herege. Esse Papa está com 80 e tantos anos, trabalhando, viajando, sabe? Muitas vezes ele é um Papa argentino, latino-americano, que tem um temperamento diferente dos Papas europeus. Os Papas europeus iam falar, só liam. Ele não, ele fala de improviso. Então, às vezes as palavras dele deixam algumas dúvidas. Mas longe de dizer que o Papa é um herege. Vocês acham que os bispos estariam seguindo o Papa se ele fosse herege? Você conhece algum bispo aqui no Brasil, quase 500 bispos que o Brasil tem, entre os bispos, né, que estão na ativa e os eméritos? Você conhece algum bispo que ataca o padre, chama o Papa de herege, chama o Papa de... Eu não conheço. Ok? Houve aquele caso de 4 cardeais que questionaram o Papa no questão lá, de um ponto lá da exortação apostólica dele sobre a família, mas não vi ninguém chamar o Papa de herege, de comunista, não vi. Então eu penso que nós temos que tomar cuidado. Gente, o Papa é o vigário de Cristo na Terra. Santa Catarina de Sena chamava o Papa de o doce Cristo na Terra. Cuidado a levantar a mão contra aquele que é o ungido do Senhor. Bem, Carla, bom, aqui tem Carla Zago. Boa noite, professor. Muito boa noite, Carla. Gostaria de saber sobre o curso de teologia para leigos. Sou nova na fé católica, estou há poucos meses na catequese para adultos, mas eu gostaria de fazer esse curso de teologia para leigos. Cara, eu acho que você está se referindo ao curso que eu coloco pelo meu site. Se for isso, eu vou te explicar. É um curso de teologia que eu já comecei aí há mais ou menos há 2 anos e meio, e que são várias disciplinas. A teologia tem umas 20 disciplinas. Então você tem cristologia,
sobre Cristo, Mariologia, pneumatologia sobre o Espírito Santo, a teologia sistemática, que é o credo, né? Tem a teologia sacramental, tem história da igreja, tem a teologia litúrgica. Então, agora, no momento, eu estou dando a disciplina Bíblia, teologia bíblica, ok? E vamos continuando. Então, esse curso está no meu site, cleofas.com.br. Ok? Lá tem uma janelinha lá, quando você abre a página, escrito Escola da Fé Online. Você clica ali e você então tem as instruções todas do que você pode fazer para frequentar. Bom, esse curso nós cobramos R$20 por mês. Por quê? Porque nós temos aí pelo menos 4 pessoas envolvidas nesse curso. 4 pessoas que trabalham o tempo todo. Dá muito trabalho isso. É gravação, é preparação, é lançar para o provedor, voltar e acompanhar tudo isso. Né? Nas sextas-feiras eu respondo as perguntas, então tem que receber essas perguntas. É uma trabalheira. Mas é isso. É um curso que não é para dar diploma para ninguém, porque é um curso que eu estou fazendo simplesmente para que as pessoas conheçam a doutrina. Simplesmente. Muito bem. Maria Rosimar Castro. Quero saber sobre o catecismo. Você indica que seja igual o seu, mas já pesquisei, mas o que vi é o que fala novíssima edição. Pesquisei na editora Cleofas também. O que você me diz? Maria, o catecismo que a editora Cleofas vende também é o catecismo daqui, esse aqui, esse amarelinho, que é a chamada edição típica vaticana. É a última versão que o Papa João Paulo II autorizou, aprovou, que tem toda a doutrina católica de maneira resumida. É um compêndio, é como se fosse um comprimido. Né? No rodapé de cada página tem uma porção de citações que aparecem no texto. Ok? É isso. Né? Muito bem, Silmara Jerônimo, professor, por que não se deixa tão claro que o Espírito Santo é Deus em uma pessoa plena, e sim como se ele fosse mais uma força, uma ação ou uma moção de Deus? Até em certas orações se diz, envia o teu Espírito. Veja, o fato de envia o teu Espírito não tem nada errado. É o Pai que envia o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Não tem nada errado. Né? Agora, o fato de não colocarem que é Deus, aí quem faz isso é porque não entendeu a teologia católica. Para nós católicos, Deus é uma unidade, mas na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são 3 pessoas divinas, não são 3 deuses. Deus é um só, Deus é indivisível. Onde está o Pai, está o Filho e está o Espírito. E assim nos 3. Agora, os 3 são Deus, ou seja, são 3 pessoas divinas. São Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo. Ok? Então ele não é um vento, ele não é uma força, ele não é um mito. Não, ele é uma pessoa divina. Que sente, que fala, que age, que movimenta. Ok? É isso que a gente precisa entender. Então, quem não coloca o Espírito Santo como Deus é porque não entendeu. Né? Não entendeu o que a igreja ensina. O Espírito Santo é Deus. Né? Ele, o credo niceno constantinopolitano fala, ele é Deus, né? Ele falou pelos profetas. Ele falou pelos profetas. Com o Pai e o Filho é igualmente adorado. A gente só adora o que é Deus. Entendeu? Olha, eu escrevi numa coleção de livrinhos, opúsculos menores que eu tenho, chamada Formação Católica, tem um livreto que eu chamei Quem é Deus? Aqui eu explico bem o que é a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu escrevi esse opúsculo, Quem é Deus, porque fizeram uma pesquisa na internet, no mundo inteiro, qual era a pergunta que as pessoas mais gostariam de saber a resposta. E a pergunta que ganhou em primeiro lugar foi essa, quem é Deus? Ok? Claro, a gente não vai saber quem é Deus 100%. Deus é inefável. Deus é inatingível na sua totalidade. Mas Deus revelou algumas coisas para nós. Aquilo que nós podemos conhecer, Deus revelou. Que Ele é uma trindade. Né? E foi Cristo quem revelou isso. Né?
falou do Pai, falou dele como Deus, falou do Espírito Santo, que ele ia enviar da parte do Pai. Né? Muito bem, por isso que a gente fala enviar o Espírito Santo. Jesus falou que ia enviar o Espírito Santo. Não tem nada de errado nisso. Né? Aqui a Silmara ainda coloca o seguinte, né? Venha Deus o Espírito sobre nós, ou haja o Espírito em nós. Não está errado. Se a gente entende ele como Deus, não está errado. Tá? Eu creio plenamente no Espírito Santo como pessoa única e parte inteira da Santíssima. Mas fica essa fragilidade. Silmara, a igreja não questiona essa questão, não. O fato de invocar o Espírito Santo, pedir que ele venha, nós não estamos tirando a divindade dele, de jeito nenhum. Bom, a Mônica Silva pergunta o seguinte: por que o Vaticano quer atualizar o missal? Mônica, é normal que a igreja atualize seus documentos. Né? Por exemplo, o Código de Direito Canônico existia em 1917. O Papa João Paulo II o atualizou em 1983. Né? O Catecismo da Igreja, nós tínhamos um catecismo que foi feito lá no tempo de Lutero, 1565, exatamente por causa da Reforma Protestante. O João Paulo II atualizou o catecismo agora em 1992. E também o missal. O missal, a igreja, ela vai aprofundando o seu conhecimento sobre as coisas de Deus. E na medida que ela vai aprofundando o conhecimento, com estudos teólogos e tal, a gente vai encontrando palavras melhores para explicar o mistério da fé, que é o que o missal coloca. Então a gente vai atualizando, para ficar uma versão assim, mais, vamos dizer, perfeita. Apenas isso. Valentim Moura, professor, é verdade que Martim Lutero matou um amigo dele? Olha, eu nunca vi falar disso, tá? Eu escrevi um livro sobre a Reforma Protestante, né, para entender a Reforma Protestante. Eu li vários livros bons sobre a Reforma Protestante, mas eu nunca li que Martim Lutero, ele pessoalmente, tenha matado alguém. Infelizmente, ele apoiou o ataque, né, àqueles camponeses que se rebelaram contra os príncipes, né, os senhores alemães. E foi uma mortandade, né, grande dos camponeses alemães. E isso Lutero teve parte nisso. Mas não que ele pessoalmente tenha praticado um crime. Se praticou, eu não sei. Aqui está o livro que eu escrevi para entender a Reforma Protestante. Ok? É um livro que conta toda a história, o que aconteceu, por que aconteceu, por que Lutero conseguiu ter toda a força que ele teve para implantar o protestantismo na Europa, a partir da Alemanha, depois para a Inglaterra e outros países. Gessane Camila pergunta o seguinte: professor, estou com dúvidas sobre padres coaching. O que a igreja diz sobre isso? O senhor poderia nos ajudar nesse assunto? Pô, Gessane, eu não sou um especialista em coaching para poder juntar as duas coisas. Eu sei, por exemplo, que Monsenhor João Zabib, ele não quis que a comunidade de Canção Nova fosse instruída através do coaching. Ele acha que não devia autorizar isso. Eu vejo pessoas, padres vivendo o coaching, outros criticando o coaching. Mas, sinceramente, eu não tenho uma profundidade adequada para dizer. Eu vou dizer, de modo geral, uma coisa no meu comportamento. Eu não uso nada dessas coisas. Nem coaching, nem meditação transcendental, nem yoga para rezar, nada. Eu aprendi com Santa Teresa d'Ávila o seguinte: oração e conforto não se coadunam. Não se coadunam. Oração, a gente já ajoelha para rezar. Ou senta e medita a palavra de Deus. Reza. Né? Eu não vejo santo nenhum, eu gosto muito dos santos doutores, buscar recursos assim, de técnicas, não sei. Então, não estou dizendo que, condenando aqui, não, é que e por isso mesmo que eu não aprofundei o assunto. Eu, particularmente, não uso nada dessas coisas. Eu rezo como a igreja me ensina a rezar. Entende? Eu acho que isso aí a gente fica, inclusive, protegido contra possíveis erros e enganos que a gente possa cometer.
Muito bem. Megi letras. O que seria ser excomungado automaticamente? No Código de Direito Canônico, existe um cânon em que é colocado o seguinte: se a pessoa fizer algumas coisas, automaticamente ela é excomungada. Não precisa o bispo ou o papa excomungar a pessoa. Quem pode excomungar uma pessoa é um bispo ou o papa. Mas aí é a excomunhão chamada letere, ou seja, faz um decreto excomungando a pessoa. É algo muito sério, não é? Agora, há alguns casos que a excomunhão é automática. Se a pessoa fizer aquilo, automaticamente ela se exclui da igreja. Então, quais são esses casos? São 7 casos, eu não sei se eu vou lembrar de todos agora. Aqui, ó, é o Código de Direito Canônico que coloca isso. Tá? Então, o Código diz assim, por exemplo, uma pessoa que agredir fisicamente o Papa, ela está automaticamente excomungada. Uma pessoa que profanar a Eucaristia, por exemplo, pegar uma hóstia, jogar no chão, ou levar para um culto, não sei, aí, missa negra, está excomungado. Uma pessoa que, um padre, por exemplo, que quebrar o sigilo da confissão. Um padre que ouviu alguém em confissão, depois sai contando o pecado da pessoa para os outros, ele fica excomungado. Um outro caso que consta ali, um padre, por exemplo, que teve um caso com alguma mulher, uma relação sexual com alguma mulher, né? E ele depois, essa mulher vem confessar com ele, e ele perdoa a mulher. Os dois estão excomungados. Por quê? Porque é uma violação do sacramento, é um abuso do sacramento. Eles têm que se confessar com outras pessoas. Então tem vários casos que aparecem aí, por exemplo, a pessoa que praticar o aborto, que está no Código de Direito Canônico, ou quem ajudar o aborto a acontecer, está excomungado. Então, é chamada excomunhão later sententiae, diferente da outra que é aplicada. Agora, a excomunhão não é algo definitivo. A pessoa não vai ficar excluída da igreja para sempre. Não. Se ela se arrependeu do que ela fez, procurar um sacerdote, pedir para o sacerdote, pedir ao bispo para suspender a excomunhão, o bispo pode suspender. E ela volta a poder receber os sacramentos da igreja. Ok? Então, a excomunhão não é uma condenação definitiva da pessoa, não. É uma espécie de um remédio que a igreja aplica, como você põe um filho de castigo. Você vai ficar de castigo, aí você não vai brincar, você não vai participar da vida da família. Ok? É isso. Agora, se a pessoa se arrepende, não quer mais aquilo, ela pode voltar. Ok? Muito bem. Aqui tem uma pergunta do Filhos de Maria Santíssima, que é mais ou menos a mesma pergunta que eu já respondi sobre a CNBB, sobre bispo, etc. Então, acho que já foi respondido. Agora eu vou responder a pergunta do Facebook, tá? Ainda não? Ainda tem do Instagram ainda? Então vamos lá. Tem mais pergunta aqui do Instagram. Vou só tomar um pouquinho de água e já retomamos. Muito bem. Já que Jesus, como ter coragem para rezar o rosário? Mas que coragem, eu acho que é ter graça de Deus. Né? Eu penso assim, comece devagar. O rosário são 4 terços, né? Os mistérios da infância de Jesus, gozosos, os mistérios da vida pública, luminosos, os mistérios da paixão, os dolorosos, os mistérios gloriosos, da glorificação. Bom, comece rezando 1 terço por dia. Né? Aqueles 5 mistérios de cada terço. Ah, não consigo rezar nem 1 terço. Então comece rezando 1 dezena. Depois você passe para 2, passe para 3. Agora tem uma coisa. Peça a Deus essa graça. Peça a Deus essa graça. Jesus fala, pedir e recebereis. Batei, abrir-se-vos-á, buscar e achareis. A oração tem que ter 3 características. Primeiro, tem que ser uma oração humilde. Né? Santo Agostinho dizia assim, a gente quando for rezar, a gente deve se colocar diante de Deus como um mendigo. O que é um mendigo? O mendigo é aquele que precisa das coisas. Então ele chega com confiança, pede um dinheiro para o outro, que sabe que o outro tem.
né? Então, carente. Senhor, eu não consigo rezar. Me dá essa força, essa graça. Então a oração tem que ser humilde. Tem que ser com confiança. Acredite, confie. Deus quer te dar isso. E perseverante. Repita a oração até você conseguir. Ok? Muito bem. Algirlene Nascimento. Se quando morremos entramos em sono profundo, por que Santa Faustina recebeu a visita de almas do purgatório? Veja bem, as almas não dormem. Algirlene. A alma não dorme. Não, a alma é puro espírito. O espírito não tem olhos, não tem cérebro para dormir. O que dorme é o corpo. As almas não estão num sono profundo. Não. A igreja não ensina isso, não. O que a igreja ensina? Que quando nós morremos, a alma vai para Deus, é julgada por Cristo, no tribunal de Cristo. São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Seremos julgados no tribunal de Cristo. Ninguém está dormindo, não. E ali tem a definição da sorte eterna da alma, entende? Então, as almas que aparecem, né? Muitos santos tiveram visões de almas, aparições de almas. Deus às vezes permite. Por quê? Exatamente porque essas almas estão vivas, né? Santo Antônio tinha visões de almas. Santa Faustina, Dom Bosco, nossa, muitos santos tiveram visões de almas. Santa Teresa dizia que quando ela rezava pelas almas do purgatório depois da comunhão, ela via as almas do purgatório, Deus dava até visão das almas deixando o purgatório e indo para o céu. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja. José Robert, o Santo Terço pode salvar uma alma e o ofício também pode salvar almas. Ô José, tudo isso ajuda a salvar almas. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Toda oração que a gente oferece a Deus, toda oração que a gente oferece a Deus, tudo que a gente oferece de sacrifício, de jejum, de esmola, tudo ajuda a salvar almas, não tenha dúvida. Entendeu? Tudo isso é algo que ajuda. Lucas Freire, ainda pergunta do Instagram. Qual a tradução da Bíblia que o senhor usa? Ô Lucas, eu uso várias Bíblias. Quando eu vou pregar para o povo, eu uso a Ave Maria, porque a maioria do povo usa a versão da Ave Maria. Quando eu vou estudar, eu uso a Bíblia de Jerusalém, porque é uma Bíblia assim, é feita pelos dominicanos na Terra Santa, né? Ali diretamente traduzida do hebraico para o português, né? E que tem explicações mais detalhadas, né? Então, basicamente, eu uso as duas, mas eu uso também outras. De vez em quando eu uso a Bíblia da CNBB, que é uma última tradução boa também, né? E para dizer a verdade a você, eu tenho mais 5, 6 versões diferentes da Bíblia, né? Tem uma Bíblia em italiano, tem uma Bíblia em espanhol, tem uma Bíblia que são publicações diferentes, todas autorizadas pela igreja. Agora, eu uso mais mesmo a Ave Maria e a Bíblia de Jerusalém, mas tem muita Bíblia muito boa, né? Mayra Guimarães. Quando vamos à missa com crianças e não prestamos toda a atenção na missa, ela é válida? Podemos receber a comunhão? Ô Mayra, é válida sim. Deus entende que o pai está com a criança ali e tal, né? Não tem problema não, entendeu? Agora, na medida do possível, eu penso o seguinte, não deixe a criança ficar circulando na igreja, né? Tem pai e tem mãe que deixa a criança, isso tira a atenção dos outros. Então não é bom. Ou essa criança começou a ficar impertinente, começou a querer chorar, leva a criança para fora. Tá? Leva para fora. Você pode comungar depois? Pode. Deus entende que você não está fazendo aquilo por preguiça, por comodismo, porque por necessidade. Agora, sinceramente, eu penso que não podemos deixar a criança ficar correndo no meio da igreja, porque, queira ou não, distrai as pessoas. Entende? Não é maldade da criança, nem maldade dos pais, mas é um fato de vida, né? Distrai. E a missa, a gente tem que estar concentrado no altar. Palavra por palavra do sacerdote, a gente tem que estar concentrado, né? Porque senão a gente dizia. Mas no caso de uma mãe, né, como você colocou aqui, não vejo problema
de comungar, não. Júnior Vicente. Professor, como entender a morte de um filho? Ô, Júnior, é como entender a morte, né? De uma esposa também, entender a morte de um irmão. A morte é uma realidade de todos nós. Eu tenho na minha fé o seguinte, que quando a gente é amigo de Deus, a gente reza, eu creio que Deus nos leva no melhor momento da vida, no momento em que talvez a gente esteja preparado, né? Agora, sabe, é Deus que determina a hora que eu vou morrer? Sim e não. Sim, em que aspecto? Deus sabe o dia que cada um de nós vai morrer, porque Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Para Deus não tem passado nem futuro, para Deus tudo é presente. Deus já sabe hoje, agora, tudo. Senão Ele não seria Deus. Agora, o que vai levar a pessoa à morte depende de uma série de circunstâncias. A nossa liberdade atua nisso. Uma pessoa que se cuida bem vai viver mais. Uma pessoa que não se cuida, que vive na droga, vive no vício, vive na vai morrer mais cedo. Agora, e uma pessoa que morre inocente, um filho que morre inocente por uma doença ou por um acidente que não tem culpa? É a vida. É a vida. Né? Às vezes a culpa é dos outros. Né? Às vezes alguém pode estar indo aí numa estrada, dirigindo direitinho, então pode vir um maluco do outro lado, bêbado, bater no seu carro e te matar. No fundo, sempre a raiz de todo o mal, a igreja fala que é o pecado. Não necessariamente o meu pecado. Não, mas o pecado da humanidade, de modo geral. Agora, eu queria dizer a você o seguinte, se você perdeu um filho, entregue para Deus. Põe na mão de Deus. Né? Como dizia o velho Jó, Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus. Né? Eu gostaria de recomendar um livro que eu gosto muito de dar para as pessoas, exatamente que perderam um parente querido. Né? Esse livro chama-se O Breviário da Confiança. Esse livro foi escrito por um padre que morreu com fama de santidade, chamado Ascânio Brandão. Esse livro parou de ser publicado, né? E eu fui atrás, né, de quem tinha autorização para publicar o livro, nós conseguimos e publicamos. É o melhor livro que eu já li para ajudar. Ele é um livro que é uma página por dia, inclusive no mês de novembro, que é o mês dos mortos, ele faz todo um apanhado sobre a morte. Maravilhoso. Eu aconselharia quem está com o coração despedaçado, porque perdeu um parente querido, um filho. Eu perdi minha esposa há 7 anos atrás. Esse livro me ajudou. Ok? Me ajudou o quê? A receber a morte com tranquilidade, entregar para Deus e tocar a vida para frente. É claro que sempre vai precisar passar um tempo, sempre vai precisar a fé nos ajudar, a oração, né? Mas esse autor aí, o padre Ascânio Brandão, ajuda muito a gente. Bom, vamos continuar? Perguntas do Facebook. Perguntas agora do Facebook. Tá ok. Tem aqui a pergunta do Ingrid, que diz assim, gostaria de saber se é permitido o ministro da Sagrada Comunhão purificar os vasos sagrados após a comunhão. Olha, quem deve atuar no altar, isso de acordo com o missal romano, é o sacerdote e o diácono. É que devem fazer as funções do altar. Aquele que recebeu o sacramento da ordem. Tá? O ministro extraordinário da Eucaristia é para ajudar na Eucaristia. Okay? Agora, não sei se num caso assim de extrema necessidade, que o padre, não sei, de repente numa situação de enfermidade, não possa fazer a purificação do cálice, mas não é a norma geral para esse caso. Tá? Eu aconselharia as pessoas a lerem a Instrução Geral do Missal Romano. Eu publiquei um livro sobre a liturgia que coloca todas essas coisas, o que pode e o que não pode acontecer numa missa. Ali eu coloco 2 documentos importantíssimos. Um deles é um documento do Papa João Paulo II, da Congregação da Fé, aprovado pelo Papa João Paulo II. Chama-se Redemptionis Sacramentum, o sacramento da redenção, sobre a Eucaristia, sobre a missa. Esse documento, né, coloca tudo ali, o que pode, o que não pode, quais são os abusos que acontecem, não acontecem. O livro chama-se Para Celebrar, né,
entender e celebrar a liturgia. E o documento importantíssimo, que é o que tem no Missal Romano. O Missal Romano é aquele livro vermelho que mostra tudo como é que a missa deve ser celebrada. Aqui está o livro sobre a liturgia, para entender e celebrar a liturgia. Aqui tem a Redemption no Sacramento e tem a instrução geral do Missal Romano, que são quase 400 parágrafos, só que eu resumi. O Missal Romano é isso daqui, ó, é esse, né, livro grosso que o sacerdote usa na celebração da missa. Então, no começo dele tem as instruções gerais do Missal Romano. Como a missa deve ser celebrada, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o altar, as alfaias, as vestimentas, enfim, parte por parte da missa. Né? É bonito, é bom a gente saber dessas coisas. Né? Muito bem, aqui eu tenho a pergunta agora do André, Revolução Jesus. Pessoas de segunda união ou homossexuais podem dar catequese, serem servas do grupo de oração, ser ministro da Eucaristia? Ô Alexandre, eu vou dar uma resposta geral. Quem vai dar catequese deve ser uma pessoa que está vivendo de acordo com a moral católica. E quem vai ser serva do grupo de oração, também. Ok? Agora, veja, no caso, por exemplo, de casais de segunda união, o que fala o catecismo? O catecismo fala assim, que eu vou até dizer qual é o número do parágrafo do catecismo, para que depois, quem quiser aprofundar, pode aprofundar isso aqui. Me dá só um minutinho que eu vou dizer aqui onde é que está no catecismo da igreja. A segunda união, parágrafo 1650 1651. Ele fala que os casais de segunda união não devem se afastar da igreja, não devem deixar de rezar, não devem ir à missa, apenas não devem participar da Eucaristia e da confissão. E aí fala assim, que eles devem estar na igreja, mas aí o catecismo fala assim, não devem exercer certas atividades na igreja, mas não fala quais. Então, o que eu entendo? Que você tem, o casal de segunda união, se ele quer participar de um grupo de oração, fale com o pároco, ou fale com o bispo. Já que o catecismo não fala quais são as atividades que o casal de segunda união não deve participar, então é melhor você ir lá, entendeu? Conversar. Agora, a questão do homossexual, nós temos que dividir essa questão em duas partes. Né? A pessoa ter a tendência homossexual não é pecado. O catecismo deixa claro. O que a igreja considera pecado? Está no parágrafo 2357 do catecismo. O que a igreja considera pecado é a pessoa que tem a tendência homossexual e vive a prática homossexual. Ou seja, vive relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo. Aí o catecismo chama de pecado grave. Bom, então nesse caso, eu penso que a pessoa não deve participar, e não deve ser um catequista, não é? Porque aí há uma incoerência nisso aí. Entende? É isso que a gente pode dizer aqui, baseado naquilo que está no catecismo da igreja. Bom, pergunta da Andréia Aparecida. Quando o senhor fala que celebração da palavra não vale como missa. Aos domingos que é necessário a missa. Queria saber se não está negando próprio Jesus, porque mesmo na celebração feita por diácono ou ministro, Jesus está presente na Sagrada Comunhão. Eu não estou negando a presença de Jesus na Sagrada Comunhão. Eu estou dizendo que a celebração da palavra não tem a consagração. A consagração é o cerne da missa, é o auge da missa. É a celebração do sacrifício do Calvário que se torna presente. Não tendo consagração, não acontece isso. Agora, e não acontece a transubstanciação do pão e do vinho. As hóstias que as pessoas vão receber, o Cristo, estão lá no sacrário, guardadas. Foram consagradas numa missa anterior. Ok? Então, não tenha dúvida que a celebração da palavra não tem a validade sacramental da missa. Isso está em qualquer documento da igreja. Pergunte para qualquer padre, pergunte para qualquer
bispo da validade sacramental. Você vai entender. Helenita Lopes da Silva, professor, fale sobre o santo Denis, ou Dionísio, que foi decapitado e continuou andando por determinado tempo. Procede mesmo? Helenita, sinceramente, não conheço essa história, nunca li isso. Posso até depois verificar, estudar. Não sei que são tantos santos na igreja, são mais de 20 mil santos canonizados na igreja. Não dá para a gente conhecer a história de todos, né? Hermínia, porque eu estou recebendo as perguntas agora, então não dá tempo, não tive tempo de eu fazer uma análise antes, tá? Eu recebo e já vou respondendo assim, por isso que muitas vezes a resposta pode não ser completa, tá? Hermínia, meu homem, gostaria de saber para quando a Igreja Católica vai orientar os fiéis sobre o implante do chip 666, que muitos países já estão implantando na população. Hermínia, eu espero uma palavra do Vaticano, uma palavra do Papa, né? Porque o chip não tem nada demais. Chip tem tudo que é coisa hoje. Seu celular tem chip, seu computador tem chip, tudo hoje tem chip. Agora, se vão usar o chip de maneira errada, aí é um problema que a igreja vai ter que dizer, olha, o tal chip que quer implantar na testa, ou quer implantar na palma da mão, ou na parte de trás da mão, não usem porque aí não está de acordo com a nossa fé católica. Nós temos que esperar a palavra da igreja, né? Eu sei que tem uma porção de comunicados aí, gente dizendo que lá o que está colocado no Apocalipse e tal, não sei o quê, mas a igreja não tem uma definição clara sobre isso, ok? É tudo ainda conjecturas, você não viu, não tem um documento da igreja, não tem um pronunciamento oficial da igreja que diga que nós devemos ou não devemos usar esse chip na mão, ou na testa, não sei onde for colocado. Eu prefiro aguardar a palavra da igreja, sabe? Eu obedeço à igreja. A igreja, quando eu falo, o magistério, o Papa e os bispos. Se eles disserem que não é para usar, não vou usar, ok? Vera Alves Silva, professor Felipe Aquino, qual a diferença da Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Brasileira? Ô Vera, a Igreja Católica Brasileira, ela é uma separação da Igreja Católica, que aconteceu mais ou menos lá por 1940, por um bispo aqui do estado de São Paulo, se não me engano, o bispo de Botucatu, que foi chamado de bispo de Maura, né? Separou da Igreja Católica. Então, não é para nós mais Igreja Católica. Eles continuam tendo, não sei se foram ordenados outro bispo, sei que tem padres, né? Então, é diferente da Igreja Católica. Não é a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Edgar Leandro da Silva, boa tarde, professor, salve Maria, tudo bem? Adoro suas lives, assim como o programa Pergunte e Responderemos, aprendo muito com eles. Gostaria de saber hoje o seguinte, tem umas confeiteiras que fazem bolo e usam as hóstias para fazer doces finos, mas elas não são consagradas. Isso é lícito? Eu não concordo, mas o que a igreja pensa a respeito? Edgar, não sei te dizer. Se essa hóstia foi feita, não é consagrada, né? Então não há um sacrilégio dela estar sendo usada, né, num caso desse tipo. Agora, se elas são feitas para usar na confeitaria, eu não considero que sejam hóstias, eu considero que sejam algo como uma outra coisa qualquer que se faça, né? Agora, evidentemente, eu penso que não se deve pegar uma hóstia da igreja lá, que não está consagrada, para usar para isso. Aí eu acho que não, né? Mas, sinceramente, eu nunca li nada sobre isso em um documento da igreja. Mas por prudência, até para evitar, vamos dizer, escândalos, é melhor não usar, né? É melhor fazer uma outra coisa, né? Que seja até meio parecido com uma hóstia. Às vezes o tipo de, não sei, de doce que vai se fazer, às vezes exige uma coisa circular, tal, mas que faça sem conotação de hóstia, né? Eu acho que não há problema. Muito bem, estamos aí já, né? 8h30, já 1 hora de programa, tem mais um pouco aqui. Vamos encerrar com essas aqui. Perguntas do Instagram. Pergunta da Sueli Crispim, professor, explique sobre fornicação, masturbação.
Ô Sueli, ela falou lá, homens casados que fazem isso. Como buscar solução para resolver isso? Bom, fornicação é diferente de adultério. Adultério é uma pessoa casada que tem um ato sexual com uma outra que não é o seu cônjuge. Isso é adultério. Fornicação é uma pessoa que não é casada, é solteira e tem vida sexual com alguém. Isso chama-se fornicação. Bom, é isso o que acontece. A masturbação, a pessoa se satisfazer sexualmente sozinha. Por que a igreja considera a masturbação pecado? Como a fornicação pecado, como adultério pecado? Porque é o uso do sexo fora do plano de Deus. No plano de Deus, o sexo só tem um lugar: marido e mulher, unidos pelo sacramento do matrimônio. É esse o lugar único que a igreja diz que existe para o sexo legítimo. Então, a fornicação, ou adultério, ou masturbação, ou prática homossexual, ou, não sei, a bestialidade, que é a prática com animais, ou zoofilia, tudo isto é sexo fora do lugar. Por isso que é considerado pecado. Agora, por que alguns homens, às vezes, têm, não sei, praticam masturbação, mesmo sendo casado, mesmo tendo a esposa? Porque, às vezes, viciaram na masturbação quando não eram casados. Então é preciso desfazer esse vício, né? Cortando o vício aí com oração, com penitência, entende? E uma coisa que eu também gostaria de colocar é o seguinte: muitas vezes essas coisas acontecem por causa da pornografia. Infelizmente, hoje a pornografia ela é deslavada na internet, no celular, entendeu? Então, eu até escrevi um livro, As Consequências da Pornografia. Ora, isso aqui hoje é uma tragédia. Porque um homem que vê pornografia, não sei, mulher também, mulher eu não sei dizer porque não sou mulher, mas homem que vê pornografia e tal, fatalmente ele vai ser empurrado, ou muitas vezes para um adultério, ou uma fornicação, se ele é solteiro, ou para masturbação. Então é muito... Olha, eu escrevi esse livrinho aqui sobre pornografia porque eu estou assustado com o que a pornografia está fazendo no mundo de hoje. Basta dizer a vocês que nos Estados Unidos, um estado chamado Utah, o governador declarou problema de saúde pública a pornografia no estado de Utah. Tal é a quantidade de pessoas que estão se destruindo por causa da pornografia. Gente que não consegue mais trabalhar, porque os psicólogos estão meio que comparando que como a droga, um efeito de uma droga no cérebro da pessoa. E o que acontece hoje? Se ganha muito dinheiro com pornografia. Eu coloquei nesse livrinho aí duas matérias que eu colhi da internet, que diz que os Estados Unidos, por exemplo, fatura 10 bilhões de dólares com material pornográfico por ano. O Japão, 5 bilhões. Então a coisa está solta. Então é preciso orientar os filhos, cuidado com o celular, porque roda vídeo, né, pornográfico no celular, no computador, e isso faz mal para as crianças, também para os adultos. Muito bem. Flávio Teixeira, qual a resposta católica para a predestinação que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, Efésios, etc. Ô Flávio, a igreja não ensina, não acredita em predestinação. No seguinte sentido, a predestinação que Calvino, né, João Calvino, protestante, ensinava. Não, a pessoa nasce e já nasce predestinada para o céu ou para o inferno e não adianta espernear que está decidido. Não. São Paulo fala bem claro. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ok? Então São Paulo deixa bem claro que não existe predestinação. O que ele escreve na carta aos Efésios não é uma predestinação no sentido de que a pessoa está predestinada para o céu ou para o inferno. Nós estamos predestinados para o céu. Agora, se a gente perde o céu, é por culpa da gente. A predestinação de todos é para o céu. Predestinação em que sentido? Vontade de Deus. Quando São Paulo fala de predestinação, ele não fala assim algo
amarrado, definido. Não. Predestinação para São Paulo é a vontade de Deus. Só que às vezes a gente não faz a vontade de Deus. Você entendeu? Então não é predestinação no sentido de que o destino exista, que o destino da pessoa esteja amarrado. Mas ainda? Bom, tem mais pergunta aqui. Não sei se vocês vão aguentar acompanhar. Né? Quem aguentar, fica aí. Quem não aguentar, pode, quem sabe, depois assistir pelo YouTube, né, o restante. Eu tenho aqui, essas perguntas agora são do Facebook, tá? Então, Ana Maria Oliveira, professor, foi Lutero que tirou os 7 livros da Bíblia. Foi Lutero e também os reformadores protestantes que vieram depois do Lutero, ok? Então, não foi só Lutero, não. Foi a reforma protestante, de modo geral, que retirou. Edivaldo Leonida. Professor Felipe Aquino, o senhor conhece o caminho neocatecumenal? Edivaldo, conheço muito pouco, porque aqui na minha região não tem. Aqui no Vale do Paraíba não conheço. Então, nunca participei. Não, eu sei que é um movimento aprovado pela igreja. Então, ninguém pode dizer que não está aprovado, que alguém não possa frequentar. Eu sei que tem uma espiritualidade diferente, por exemplo, da renovação carismática católica. Então, tem gente que não gosta da espiritualidade do neocatecumenismo, mas está aprovado pela igreja, como tem gente que não gosta de outros tipos de espiritualidade. Mas sendo aprovado pela igreja, tranquilo. Guilherme Florencio, boa noite, professor. Sobre Nossa Senhora de Garabandal, o senhor poderia explicar um pouco sobre esta aparição? Ô Guilherme, eu não tenho aqui de memória assim, tudo sobre a aparição de Garabandal, né? Eu sei que Nossa Senhora deixou ali uma série de recomendações. Agora, veja bem, a igreja coloca isso como revelações particulares, ou seja, não é com a mesma obrigatoriedade de a gente conhecer, de seguir como a Bíblia, que é uma revelação oficial, certo? Não vou arriscar colocar alguma coisa agora aqui, porque, como eu disse, estou recebendo a pergunta aqui agora e não quero colocar assim, sei de alguma coisa, mas não quero colocar de maneira precisa, para não deixar dúvida. Prefiro deixar uma outra ocasião responder melhor. Michel Costa, gostaria de saber se um casal deve pagar o dízimo junto ou cada um o seu. Michele, veja bem, a igreja não obriga que o dízimo seja 10%. O que fala o catecismo quando fala do dízimo? Fala o seguinte, lá nos 5 mandamentos da igreja, o 5º mandamento, diz assim: cada pessoa deve dar a sua contribuição à igreja conforme as suas possibilidades. Não fala em 10%. Então, o que eu entendo? É bonito dar 10%. Eu acho quem pode dar 10%, eu acho bonito e bom. Agora, o que eu acho que o casal, então, deve fazer? O que o casal pode dar? O casal pode dar 10%, é 10%. Não pode dar, muitas vezes um casal tem problemas de saúde, gasta mais, outro mês gasta menos. Então, dá cada mês conforme aquilo que possa dar. Ok? É o que está no catecismo da igreja. E nem o Código de Direito Canônico obriga também que seja 10%. Não, fala exatamente isso. Cada um deve ajudar a igreja nas suas necessidades materiais conforme a sua possibilidade. Maria Cássia, quando você não pode ir à missa, vale assistir pela televisão? Maria Cássia, não é que vale. A missa pela televisão não vale como missa. Por quê? Porque nenhum sacramento vale se você não estiver presente. Qualquer um dos 7 sacramentos. Agora, é bom. Você está doente, não pode sair de casa, ou está cuidando de uma criança, não pode sair de casa. É bom assistir pela televisão, porque pelo menos você vai escutar a homilia, você vai rezar junto com o padre, né? É bom, entendeu? Não tem validade da missa, mas é bom. Irani Rosa, professor, porque hoje em dia as pessoas, inclusive os padres, não frisam muito o pecado, principalmente a palavra de Romanos 1, 26, 27, onde falam das paixões desenfreadas. Ô Irani, aqui na Canção Nova eu vejo os padres falarem sim, e falam bastante. Né? Pega aí o padre Zé Augusto, pega aí o padre Roger, né?
pega aí, né, os padres aqui nacional falam bem nessa questão de vida sexual fora do plano de Deus, fala assim das paixões desregradas. Agora, um padre que não fala, não sei explicar para você por quê, né? Mas aqui eu vejo falar assim. Marco Aurélio Simões, professor, qual a importância do batismo? Nossa, Marco Aurélio, importância total. Veja bem, aqui dá toda uma catequese sobre o batismo, né? Eu tenho um livro sobre os sacramentos, os 7 sacramentos, que eu explico. Talvez você precisasse ler com calma, né? Eu só vou resumir aqui por causa do tempo, por causa da hora. O batismo nos faz de novo ser filhos de Deus. Está no catecismo da igreja isso. Por quê? Porque o homem foi expulso do paraíso. Ok? Aqui está o livro, para entender os 7 sacramentos. O primeiro deles é o batismo. A humanidade foi expulsa do paraíso. Ok? Está lá no livro do Gênesis, bem claro no começo. Cristo veio buscar o homem de novo para trazer para Deus. Para isso ele morreu na cruz, para pagar a justiça divina, o preço do nosso perdão. Porque o pecado do homem fere a majestade infinita de Deus. Cristo pagou um preço infinito. Isso se aplica em cada um de nós exatamente no batismo. No batismo, São Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 3. Nós participamos da morte e da ressurreição de Cristo. O que quer dizer isso? Você morre para o mundo do pecado, da escravidão do demônio e ressuscita em Deus. Na morte e na ressurreição de Cristo. Ok? Por isso que no batismo se faz o exorcismo, a oração do exorcismo, não o rito do exorcismo, mas a renúncia a Satanás. Porque pelo batismo você morre na mão dele e nasce na mão de Deus, renasce na mão de Deus. É um renascimento espiritual. E aí você se torna filho de Deus, de novo herdeiro do céu, templo da Santíssima Trindade, membro do corpo de Cristo. Olha quanta coisa o batismo faz. É a vida nova. Você passa a ser igreja. Ninguém pode receber qualquer sacramento se no primeiro for batizado. Você não pode ser crismado, não pode confessar, não pode receber a Eucaristia. Confessar pode, porque a confissão prepara, se for o caso de um adulto, né? Não é que vai perdoar o pecado, não, mas vai orientar. Mas qualquer sacramento, por quê? Porque você receber um sacramento da igreja, primeiro você tem que pertencer à igreja. E você passa a pertencer à igreja, ser membro do corpo de Cristo pelo batismo. Certo? É muito importante. Bem, onde é que nós estamos aqui agora? Cássia Conceição, professor, o que o senhor fala sobre a visão da irmã Josefina? Acho que é esse o tema da irmã que teve a visão do futuro de Lutero no inferno. Ô Cássia, para dizer a verdade para você, eu nunca li essa visão da irmã Josefina. Mas veja bem, é uma revelação particular. O que significa isso? A igreja não obriga ninguém a acreditar. E a igreja também não confirma a veracidade disso. Por quê? Porque a igreja nunca disse o nome de uma pessoa que esteja no inferno. Eu já falei aqui, não quer dizer que o inferno esteja vazio, né? Mas a igreja, acreditando na misericórdia de Deus, não sei dizer a você se isso é verdade ou não. É uma revelação particular. Santo Agostinho fala assim: na essência a unidade, na dúvida a liberdade, em tudo a caridade. Fica aí nesse contexto. Bergson Pessoa, minha pergunta é, uma pessoa que compra um bem ou manda fazer um serviço sem nota fiscal, está cometendo pecado de furto? O Bergson, tem gente que nem dá nota fiscal. Tem muita coisa que não... Né? O que a igreja ensina é o seguinte: nós devemos pagar os impostos. Isso é que está no catecismo da igreja. Ok? Agora, cada um aí administra isso conforme a sua consciência. Né? A igreja manda pagar os impostos. Tem gente que nem nota fiscal não dá. Né? Maria Aparecida Fernandes, eu queria fazer um curso de teologia online, pois não tenho tempo nem dinheiro. Você me indica um? Ô Maria Aparecida, eu indiquei há pouco aqui um curso que é
o que eu dou pela internet. Mas não tem diploma, nem vou dar certificado. É uma coisa para simplesmente aprender a doutrina católica. Agora, eu sei que tem curso de teologia online. Se não me engano, o seminário de teologia de Taubaté, dos padres Sagrado Coração, se não me engano, eles têm um curso online. Onde fica o padre Joãozinho, né, eu acho que tem um curso online. Não tenho certeza. Tá? Mas eu acho que se você procurar na internet aí, curso de teologia online, você vai encontrar. Tá? Valquíria Carlos, professor, vou ensinar crisma aqui na paróquia. Como falar com os jovens? Ensina o catecismo? Ô, Valquíria, esse é um problema sério, viu? Trabalhar com os jovens, tem que saber colocar a doutrina de um jeito bem interessante, quem sabe às vezes até com alguma ilustração, com alguma encenação. Colocar o catecismo, sim, claro. Eu acho que toda a parte daqui do catecismo que fala da crisma tem que ser usado, né? Falar do Espírito Santo, com o que significa ser renovado no Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, né? É uma catequese muito bonita e muito importante que exige, assim, trabalho, né? Até conhecer um pouco da psicologia do jovem para poder trabalhar direito. Rose Santos, sou casada só no civil e não posso comungar porque não sou casado na igreja. O que eu devo fazer? Rose, a igreja recomenda o seguinte: frequente a igreja, mesmo sem poder comungar, né? Até que você consiga casar no religioso. O que está impedindo? Qual é o impedimento que existe? Vai pedindo para Deus. Vai pedindo para Deus. Para que, né, resolva esse caso aí. Você possa casar na igreja. Certo? Vai rezando. Reze em casa. Reze na igreja. Tenha perseverança. Não se sinta excluída da igreja por causa disso. Maria Aparecida Fernandes. O que significa a palavra herege? Maria Aparecida herege é aquela pessoa que nega um ensinamento oficial da igreja. Por exemplo, a Santíssima Trindade. A igreja ensina Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, não acredito. Não acredito nisso. E começa a ensinar para os outros diferente. Aí é um herege. Ou seja, alguma pessoa que ensina alguma coisa diferente daquilo que a igreja tem como ensinamento definitivo, dogmático. Entende? Por exemplo, Cristo vivo, corpo, sangue, alma, divindade na Eucaristia. Ah, não acredito. Para mim é só um símbolo. É um herege. Ah, não acredito que a confissão do padre perdoa pecado. É um herege. Porque a igreja está cansada de ensinar, que é um sacramento. Certo? Rosa Silva, professor, pode bater palma na missa? Ô Rosa, todo mundo bate, né? Agora, veja bem, o missal romano não fala em palma na missa. Então, o que eu acho? Já falei isso aqui uma vez. Eu penso que cada bispo tem que decidir na sua diocese se autoriza ou não. Entende? Porque o missal romano não fala em palma em nenhum momento da missa. Então, se eu tiver que escolher, eu prefiro não bater palma. Mas o que eu noto hoje? Tudo que é lugar que eu vou, o pessoal bate palma. E os bispos sabem. Então, aí eu penso que aí fica por conta de cada um autorizar ou não. Maria Aparecida Fernandes, professora, a salvação é individual. Como salvar a minha família? Ô Maria Aparecida, é individual, mas também é coletiva. Né? Ou seja, na medida que eu ajudo as outras pessoas a se salvarem, eu estou também me salvando. Né? Eu não posso me preocupar só com a minha salvação. Não. Cristo mandou a gente evangelizar exatamente para quê? Para que as outras pessoas sejam salvas. Então, eu penso que a gente conquista a nossa salvação na medida que a gente também trabalha pela salvação dos outros. Ok? Bom, por hoje é isso, né? Olha, já passamos aí de 1 hora de conversa, quase, né, 1h30. Agradeço as pessoas que mandaram as perguntas. Eu quero dizer a vocês o seguinte, olha, se alguma pergunta não foi respondida de maneira satisfatória, me desculpem. Aqui é uma tentativa de ajudar. Procure completar esse ensinamento nos documentos da igreja, nos livros que a gente possa ter. Os nossos livros você encontra no nosso site loja.cleofas.com.br. Ou então você pode usar o telefone, que é o 12
3152-6566. São muitas perguntas que estão chegando, ok? Então, eu vou guardando aqui, a gente pode nos outros programas ir respondendo, nas outras lives, ir respondendo devagar, tanto para o pessoal do Facebook quanto para o pessoal do Instagram, ok? Muito boa noite, que Deus os abençoe.